Hoje eu vou ensinar vocês a produzirem o próprio levain. E o que seria o levain, Kelly? Levain nada mais é que fermento natural, tá? Produzido de forma natural. O levain é uma palavra em francês que significa fermento. Diferentemente do fermento biológico fresco que nós compramos e também do seco, né? Porque esses foram isolados, né? Eles isolaram um conjunto de micro-organismos ou apenas uma cepa de micro-organismos, né? E produziram, multiplicaram eles em laboratório, né? Deixar eles no meio fresco ou desidratado, deixando no meio seco, tá? Mas dessa forma você só faz uso e absorve os benefícios daquela cepa específica. Você pode olhar aí no rótulo do seu fermento biológico, fresco ou seco, ele é biológico porque a fonte dele é um micro-organismo vivo que está inativo, que será ativado quando colocar água nele, certo? Tanto o fresco quanto o seco. O problema é que tem poucas cepas de micro-organismos, entendeu? Então, o levain, ele tem diversas, múltiplas cepas, infinitas, assim, que nem dá pra te falar ao certo, entendeu? Que vai ter muito mais benefícios quando você faz um pão de fermentação natural que vai mais tempo, vai mais horas de fermentação, tá? Então, pra gente começar, a gente precisa produzir primeiro o nosso fermento, né? Produzir o nosso levain. E para isso, nós vamos precisar de água de boa qualidade, filtrada, né? Se você não tem essa água, você tem que preparar, tá bom? E aqui eu tenho 1 litro, eu tenho uma garrafa PET com tampa, eu vou precisar muito dessa garrafa. Eu vou precisar de um funil, de um ralador, eu vou usar essa parte mais grossa. Nós vamos precisar de 2 maçãs, tá bom? Com casca mesmo. Nós só não vamos colocar as sementes. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai ralar. Ó, cheguei na semente, deixo ela aqui de lado, continue o processo. Opa, caiu aqui. Logicamente, gente, que está bem lavadas, tá? Eu lavo até com esponja a casca delas. Opa, sementinha, você não. Semente tem uns fitatos. Por isso que não pode ir a semente, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu tanto, ó, de maçã ralada. Caiu umas aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, simplesmente, gente, o levain é maravilhoso por causa disso, ele é muito simples, tá? Simplesmente, eu vou adicionar aqui a essa água. Tem mais uma sementinha aqui.
Prontinho. Aí a gente mistura bem. E eu vou falar pra vocês agora. Aí agora eu vou colocar aqui a data, né? Que eu fiz o levain e o horário. Certinho. Bom, gente, aqui nós temos pronto o nosso levain, o começo dele, obviamente, né? Então, vamos pensar na técnica, no princípio disso. Todo alimento, aliás, tudo está repleto de bactérias. Na realidade, está repleto de micro-organismos, certo? E na maçã não é diferente, tá? Ela tem uma colônia de micro-organismo atuando ali nela, na casca dela, tá? Então, quando a gente raspa a maçã, a gente aumenta a superfície de contato, né, dessa fruta, fazendo com que o micro-organismo que está na casca, ele venha atuar em todas as dimensões aqui da maçã ralada. Bom, e nós vamos fazer uma fermentação anaeróbica, porque está tampado, sem a presença do oxigênio, apenas com esse oxigênio que está aqui, que daqui a pouco não vai existir mais, porque ele vai virar CO2, gás carbônico, por conta do trabalho dos micro-organismos, tá bom? As leveduras e bactérias do bem irão trabalhar neste meio aqui, tá bom? Consumindo a frutose, que é o açúcar da fruta, né? E liberando os seus metabólitos, né? Que são o álcool, o CO2. E nós vamos usar essa fermentação aqui para posteriormente fermentar a nossa farinha de trigo, tá bom? Aí quando nós colocarmos, né, esse preparo, que é essa fermentação, o líquido dessa fermentação, a gente vai excluir as maçãs, vamos excluir a parte sólida, nós só vamos ficar com o líquido. E com um copo desse líquido aqui, nós vamos adicionar em também um copo de farinha de trigo, vamos mexer bem e vamos deixar os micro-organismos fermentando ali a farinha de trigo para virar o nosso levain, o nosso fermento natural, tá? Aí depois a gente vai pegar essa porção de levain, vai levar numa porção maior de farinha de trigo e vamos fermentar toda aquela massa ali que a gente escolheu numa fermentação natural, tá? Numa fermentação mais prolongada, nós vamos fazer um pão de fermentação natural maravilhoso de vários grãos, tá bom? Então, o primeiro passo é produzir o nosso fermento do zero, nosso fermento natural, biológico do zero, através da fermentação da maçã. Tá bom? Basicamente é isso. Agora nós vamos deixar 7 dias fermentando aqui nessa garrafa PET. Se aí na sua cidade estiver mais quente, aí vai se reduzir o tempo de fermentação, tá bom? Então, pode ser de 5 a 7 dias. Se tiver muito quente, a garrafa muito estufando, aí, então, você já pode utilizar, tá? Porque aqui a intenção é que a garrafa ela vai ficar bem durinha, cheia de CO2. E a gente vai ter certeza que as bactérias e as leveduras trabalharam ali e nós já temos uma fermentação, né? E nós vamos utilizar essa primeira parte da fermentação para fazer a segunda parte da fermentação, que é fermentar a nossa farinha de trigo, tá bom? E aí, na farinha de trigo, essas leveduras e bactérias irão consumir outras coisas, tá? O que tem de benefício no grão de trigo, tá? Aí a gente vai falar no próximo vídeo. Então, basicamente é isso. Até mais, pessoal!